Bom dia. Boa tarde, né, gente? Boa tarde. O triste é a gente sair lá de Belo Horizonte para ouvir uma tarde xoxo dele de Cepetil, né? Eu estava no Leblon, fui da Cepetil. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bem que lá no Leblon, boa tarde foi tão xoxo, bom dia foi tão xoxo quanto boa tarde aqui, viu? Acho que é uma coisa do carioca, viu, Cássio? Você sabe o que é? Você distrai com a praia e não tem tempo, entendeu? Dá bom dia pra gente. Olha, eu quero dizer que é uma alegria partilhar com vocês desse seminário. Espero que ele possa, essa palestra, aliás, espero que ela possa ser útil a todos nós. Nós vamos falar do transtorno do pânico e fobias dentro da visão médico-espírita. E eu vou tentar colocar da maneira mais simples possível. Assim. Bom, inicialmente nós temos que falar das emoções. Antes que a gente fale do pânico, nós temos que conversar sobre emoções. Porque nós lidamos, em geral, na humanidade, muito mal com as emoções. Como se as emoções fossem algo negativo, ruim, que a gente devesse combater, que a gente devesse trabalhar de alguma maneira para viver sem elas. Isso não é possível. As emoções são movimentos naturais. Elas acontecem em nós como uma resposta a um determinado estímulo. Ou seja, nós temos uma resposta em relação ao ambiente. Diante de um estímulo que vem de fora, diante de um estímulo interno, que nós temos o pensamento, o sentimento, e então a emoção é um movimento inicial. A palavra emoção significa movimento em direção ao exterior. Uma resposta fisiológica, orgânica, do campo sentimental àquilo que se passa. As emoções, elas são naturais, a gente as tem sempre e vai ter também, até desencarnar. E depois? Vai continuar tendo do mesmo jeito, não é? Porque do lado de lá da vida a gente continua tão humano quanto do lado de cá, e continua tendo as mesmas experiências. O fato é que as emoções, elas são como um rio. Quando o rio flui de forma natural, ele nutre a margem e gera vida. Mas quando esse rio tem um obstáculo, nós vamos ter uma área de acúmulo e uma área de falta. O acúmulo gera enchente, que destrói, e a falta gera seca, que mata. Então, o fluxo do rio natural, ele gera vida, mas o acesso ou a falta geram destruição. Assim, quando nós permitimos que as emoções fluam de forma natural em nós, elas geram um movimento muito positivo. E por fluir natural não significa acontecerem sem nenhum controle, sem nenhum comando. Significa simplesmente a gente deixar que elas aconteçam e permitir que o conhecimento de nós mesmos e a percepção da nossa vida se faça ao mesmo tempo que as emoções acontecem. Então vamos dar um exemplo, antes de entrar na emoção do medo, que é a mais importante para nós hoje, a raiva. A raiva é uma emoção natural, que às vezes as pessoas demonizam, falando que é uma coisa ruim, errada, que não se deve ter. Ora, não é possível viver sem raiva. É possível não ter tanta crise de raiva, é possível não ter raiva com tanta frequência. No entanto, a raiva é uma coisa natural, porque a raiva ela surge todas as vezes que nós tivermos um interesse frustrado, que nós tivermos uma idealização não realizada, algo que não se concretiza. Sempre que uma vontade é interrompida, ou algo se coloca como um obstáculo para as nossas vidas, aparece a raiva. Então a raiva é um termômetro do nosso incômodo interior. A gente sente que alguma área da nossa vida foi afetada, que algo nos tocou. Mas a gente pode negar a raiva ou a gente pode viver raiva em excesso. A raiva negada, como é que ela chama? Quando a gente não vive raiva, essa raiva é guardada dentro de nós. Como é que chama a raiva guardada? Ela se transforma em quê? Antes de se transformar em enfermidade, o que ela vira em termos emocionais? Ódio não, ódio é sentimento. Rancor, exatamente. Raiva acumulada vira rancor ou mágoa, não é? Então, na raiz de toda mágoa tem raiva acumulada. É por isso que a gente muitas vezes vai começar a trabalhar o perdão
e tem coisas ali guardadas, e aí aparece uma raiva que a gente nem sabe de onde que vem. Não é assim? Como há muito tempo eu não penso nisso, há muito tempo eu não sinto isso, e agora de repente eu voltei a sentir aquela coisa do jeito que ela era. É porque estava guardadinho ali. Aliás, quem tem mágoa aqui? Levanta a mão para saber. Olha, de forma honesta, você mentira? Né? Pelo menos 50% levantou a mão. Isso significa que tem 50% de pessoas conscientes e 50% de pessoas iludidas. Porque 100% de nós temos mágoa. Todos nós vivemos a mágoa. A mágoa é natural. Só que para a maioria das pessoas, graças a Deus, são mágoas pequeninas, que aparecem e vão rápido. A gente incomodou, não gostei, eu trabalhei, pronto, passou. Não é assim? Então as mágoas vêm e vão. Agora, para algumas outras pessoas, é firme e estruturada. É igual uma árvore com raiz bem firme e profunda. Eu lembro de um companheiro dizendo que chegou na casa da sua sogra e ela estava chorando, uma senhora octogenária. Ele achou estranho, porque ela era sempre muito equilibrada, estava tudo muito tranquilo. E ele perguntou, o que aconteceu? Ela falou, foi o fulano que me fez isso. O fulano, é claro, era o marido, né? 99% das vezes é. E aí ele pensou consigo mesmo, bom, não combina essa atitude com o seu fulano, com a idade do seu fulano, com as relações deles. Aí resolveu perguntar para ela, mas o seu fulano fez isso, a senhora? Ela disse, fez, meu filho, mas isso foi há 28 anos atrás. Tinha 28 anos que aquela mulher estava guardando aquela mágoa dentro do coração. Deixou para lá, deixou passar, e aí de repente o que acontece? Um estímulo, um movimento e aquilo volta à tona. Aliás, as mulheres são mestres para fazer isso, não é? Tem uma capacidade de memória incrível. 10 anos depois é capaz de dizer, naquele dia, quando você estava com aquela roupa, naquele momento, e conta em detalhes, não é? Então, as mágoas são fenômenos naturais da nossa vida que vêm desses acúmulos que nós vamos deixando acontecer dentro de nós. É a seca, quando a gente não deixa que o rio da raiva flua, levando embora, inclusive, o movimento, para gerar alguma transformação em nós, e aquilo, então, fica de alguma maneira. Mas a raiva também em excesso, ela é o quê? Quando a gente tem raiva demais, a gente faz o quê? A gente fúria, agressividade, não é isso? Então, a agressividade e a mágoa são doenças. A raiva é um movimento natural. Se nós deixamos a raiva fluir e nos mostrar algo a respeito de nós mesmos, sem julgamentos, então algo muito interessante acontece. Porque a raiva, gente, ela é como se fosse a fumacinha saindo da panela que está fervendo. O que importa não é ficar jogando água gelada dentro da panela para esfriá-la. É apagar o fogo. Mas para apagar o fogo, eu tenho que conhecer o fogo, não tem? Então, na hora que eu vejo a fumacinha saindo da panela, se eu ficar só criticando a raiva, só julgando a mim mesmo, não posso ter raiva, olha como é que eu tenho raiva, olha que espírito inferior, olha como é que eu estou ruim, pelo amor de Deus, eu não vale nada. Aí é a mesma coisa da gente ficar soprando a fumacinha ali que sai da panela, só tentando dissipar o efeito. Ora, fumacinha que sai da panela é consequência, deixa eu lá baixar o fogo, daqui a pouco a fumaça acaba. Então eu tenho que me perguntar o seguinte, o que eu sinto quando eu sinto raiva? Parece uma pergunta estranha, não parece? Mas por trás da raiva, da emoção, tem sentimento. Emoção e sentimento são coisas diferentes. A emoção é superficial. O sentimento é estruturado, é mais profundo. Não é? Vamos dizer assim, viver agora essa imagem. A emoção é o rio que flui. O sentimento é o lençol freático. Ele corre lá no fundo, sustentando aquele rio. Ou seja, é aquilo que vem sustentando ali. Né? Então, eu tenho que me perguntar, o que eu sinto quando eu sinto raiva? Eu sinto raiva porque eu me sinto abandonado. Eu sinto raiva porque eu me sinto destratado. Porque eu me sinto desconsiderado. Porque eu me sinto isso, aquilo e aquilo outro. Então, se eu olho para o sentimento que está por detrás, eu posso aprofundar na busca de mim mesmo. E aí eu posso, então, ir mais profundo. Ora, se eu me sinto abandonado, de onde vem esse sentimento de abandono? Onde é que isso nasce? Onde foi que eu experimentei isso pela primeira vez? Aonde foi que isso foi alimentado na minha história de vida, que talvez esteja sendo atualizado aqui com essa experiência? Porque quando a gente vive algumas circunstâncias, por vezes, elas só retiram a casquinha de feridas que tinham cicatrizado. E aí abre de novo aquela ferida que está ali dentro. Ou de feridas que estão cicatrizando, a gente vai lá e cutuca, né?
sem deixar que ela cicatrize. Assim, as emoções, elas têm um movimento muito importante. Outra emoção que tem um movimento importante, a tristeza. A tristeza é muito útil. E hoje em dia, as pessoas, tão logo vivam tristeza, correm no médico pedindo a pílula mágica para salvar daquela tristeza. Ora, a pílula não é para tristeza, a pílula é para depressão. E depressão é doença, tristeza não é. Tristeza é natural. Se eu perco a uma pessoa, se eu perco um relacionamento, se eu perco um emprego, se eu perco uma posição, se eu tenho um desentendimento, se eu tenho uma frustração, eu vou viver tristeza. O que é tristeza? Tristeza está me mostrando algo importante ali dentro de mim. Se eu nego essa tristeza, eu vivo melancolia. A melancolia é aquele estado que a gente fica só lamentando a vida. Só lamentando. Não gera movimento nenhum. Fica só falando. Né? Você já viram aquela pessoa? Fica o tempo todo, ó vida, ó céus, ó azar. Não é? Tudo lamentando, tudo é difícil. E o excesso da tristeza é um dos ingredientes da depressão. Então a tristeza é muito boa. Quando? Quando ela nos mostra aquilo que precisa ser olhado. Aquilo que foi o nosso incômodo, aquilo que foi a nossa frustração, aquilo que foi o nosso sonho, o nosso projeto que não deu certo, aquilo que está dentro de nós guardado. Diz a Marta Medeiros que a tristeza é o quartinho dos fundos aonde nós nos resguardamos para mexer nos nossos guardados. Olha que imagem interessante. O que é o quartinho do fundo? É aquele lugar onde a gente joga tudo que não serve, já serviu, não sabe para que serve, não sabe se vai servir, não sabe para que pertence, não serve para mais nada, mas não desapega. É ou não é? Vai guardando tudo. Mas chega uma hora que o quartinho dos fundos está cheio, está lotado. O que acontece com esse quartinho dos fundos que está lotado? O que começa a aparecer? Bicho, não é? Então os bichos começam a aparecer, mostrando para nós que a gente tem que limpar. Que a gente, querendo ou não, vai ter que abrir aquele quartinho, retirar para fora, olhar tudo, reconhecer, guardar o que for útil armazenadamente e dispensar aquilo que não é útil. Acontece a mesma coisa na alma da gente. Nós temos quartinho do fundo, tem gente que não tem quartinho do fundo, tem um galpão. Vai guardando tudo. Guarda sentimento, guarda experiência, guarda emoções, guarda sonhos. Tem gente que guarda sonhos, nunca realiza. Fica só guardando sonhos a vida inteira. Tem gente que vai guardando as coisas, não sabe a quem pertence, sentimentos que não sabe a quem pertence, realizações, vontades por fora. Chega uma hora que esse nosso quartinho do fundo está cheio de entulho. Aí aparece a tristeza, que é a sinalização de que a gente precisa olhar para aquilo lá. A tristeza fala com a gente assim, olha, abre o seu quartinho, tira tudo para fora, volta na mesa, pensa na sua vida, reflete sobre o que você guardou, se é útil, se é justo, se é necessário, se é positivo. Deixa lá só aquilo que for bom. Não sai carregando pela vida peso que não é seu. Não sai carregando pela vida dor que não é sua, responsabilidade que não te pertence, sofrimento que não é da tua alçada. Não sai carregando pela sua vida a responsabilidade que é do teu filho, do teu marido, da tua esposa, do seu pai, da sua mãe, do periquito, do papagaio, de quem quer que seja. Porque isso vira entulho que é guardado lá no quartinho do fundo, e quando você vê, está cheio de bichos sinalizando que você precisa mexer naquilo. A gente tira tudo e bota na mesa, então a gente pode olhar. Ah, Andrei, mas isso dói muito. Às vezes dói mesmo. Mas eu costumo dizer uma coisa muito simples, gente. As feridas da alma doem sempre. A gente escolhe a forma que elas doem. Se a gente olha para elas e começa a fazer um curativo, elas doem cicatrizando. E se a gente não olha para elas e não trata delas, o que acontece? Elas doem aprofundando. Então é a gente que escolhe. Se a gente quer uma dor que cicatriza ou se a gente quer uma dor que cura. Depende da maneira como a gente encara. Guardar as coisas lá dentro, achando que elas estão esquecidas, sem olhar para elas, como se elas não existissem, isso é uma das fontes daquilo que a gente chama fobias. O que são as fobias? As fobias são medos específicos. Tem gente que tem medo de barata, de lagartixa, de rato, de trovão, de chuva, de vento, de qualquer coisa, né? De injeção, né? Quem tem fobia não olha para lá. Deixa de ser masoquista, não olha para a tela se você tem fobia.
Então, a fobia é um medo específico. Quando aparece aquele estímulo, nós temos um ataque de pânico. Ora, a fobia pode vir de circunstâncias traumáticas que nós vivemos ao longo da vida. Por exemplo, uma fobia de rato, barato, lagartixa pode ser uma experiência traumática que eu tive na infância, uma experiência quando muito jovem, alguma questão que ali me traz. Aí essa experiência de vida explica. Eu posso tratar isso como uma psicoterapia, ou uma regressão, se preciso for, aquela experiência dessa vida mesmo, porque a gente pode regredir não só a vidas passadas, a gente pode regredir a vida atual mesmo, aquela experiência que é necessária. E então, transforma aquela experiência, ressignifica. Mas não, eu não tive experiência traumática nenhuma, eu não tive nenhum problema, não tive nada. Então, nós temos que olhar para essas coisas que estão guardadas no quartinho do fundo. Por quê? Porque quando a gente não olha para uma determinada questão, gente, essa questão não deixa de ficar ativa lá dentro de nós. Só que ela começa a soltar os bichos, não é? O quartinho dos fundos está cheio, os bichos começam a aparecer. Então acontece mais ou menos assim. Vamos pensar na fobia de barata ou na fobia de rato, esses animais considerados nojentos. Vamos pensar assim. Se eu tenho lá dentro de mim um sentimento que eu considero que é nojento, que eu considero que é repulsivo, que eu considero que é desagradável e não quero lidar com ele porque ele é muito doloroso, então aquilo fica armazenado lá dentro. Eu não olho para ele, mas ele não deixa de ficar ativo. Então acontece um fenômeno de projeção. Aquele núcleo afetivo daquele sentimento é retirado e projetado num símbolo. Então na hora que eu olho para a barata, na hora que eu olho para o rato, eu não tenho medo da barata e do rato. Conscientemente eu sei que eles não são um dragão que eu penso que são. Quando eu olho para eles, eu tenho medo de quê? Eu tenho medo do sentimento repulsivo que eu tenho dentro de mim. Como a barata e o rato são uma representação da repulsividade, então eu projeto neles aquele sentimento que está lá dentro. E claro, nada disso é consciente. Eu não sei que eu estou fazendo isso. Esse é um fenômeno automático, psicológico que acontece. Exemplo, se alguém passou por experiência de abuso sexual e traz uma experiência traumática forte para o indivíduo e não lidou com aquilo, com as repercussões disso, muito frequentemente fica gravado lá dentro do inconsciente, comandando. E então pode aparecer uma fobia como sintoma daquele núcleo traumático não trabalhado. Se alguém passou por uma experiência de violência na primeira infância de qual não se recorda, aquilo pode ficar guardado lá dentro, como um registro. E aquilo pode ser projetado depois no ambiente social. Pode começar, por exemplo, ter medo de ladrão, pode começar a ter medo de um raio, de coisas que simbolizam a agressividade, porque lá atrás está conectado com o quê? Com aquela agressividade que sofreu. Está claro isso, gente? Então as coisas que nós guardamos dentro da alma, se elas ficam acumuladas e não são trabalhadas, elas não estão resolvidas. Elas precisam ser movimentadas na direção de uma resolução. Ah, Andrei, mas eu não dou conta sozinho, eu não sei fazer isso, eu não consigo lidar com isso. Ótimo. Se você reconhece que você não dá conta, é um passo importante dentro do processo. Então o que você vai fazer? Vai pedir ajuda. Não dar conta não é nenhum problema. Não pedir ajuda é. Porque não pedir ajuda é orgulho. E muita gente fica querendo se bastar e dar conta sozinha pelo simples orgulho de não se expor, de não ameaçar a sua imagem, de não se mostrar frágil, de ter que depender ou necessitar do outro. Ora, eu até hoje não conheci ser humano que não precisa do outro. Talvez aqui no Acris exista, né? Não sei. De repente os cariocas estão melhor que a gente. Né? Ela? De repente, não é? Não, todos nós necessitamos. Quem é que nunca precisou de um ombro amigo, de alguém com quem possa desabafar? Um amigo ou alguém com quem possa trocar uma ideia, falar alguma coisa? Não é assim? Melhor que o povo viciar. O povo já está mudando de lugar, eu também não estou frio. O que vocês acham? Bom, então, se você não consegue lidar com aquilo que está guardado, com aquela marca que está, esquece o ar-condicionado, gente. Se está guardado, se não consegue lidar com aquilo, então peça ajuda. Se não tem um amigo mais maduro com quem possa conversar, tem um sentimento para dentro da casa espírita. Se dentro da casa espírita não tem alguém que consiga lidar com aquela situação, busca um psicólogo, busca alguém que possa auxiliar, não é?
E aquele que busca, acha. Essa coisa de que, eu não tenho acesso, eu não consigo, eu sou pobre, eu não dou conta, não sei no posto. Olha, isso é desculpa. Eu tenho visto que quem quer aciona os recursos e os recursos aparecem. Porque quem quer movimenta e a vida vai trazendo. Já cansei de ver isso. As pessoas que correm atrás, a vida coloca. Às vezes com um pouquinho de dificuldade, às vezes com demanda algum tempo, mas aparece. De uma hora ou outra, inesperadamente, de um canto ou de outro aparece. Começa a falar com um, começa a falar com o outro, vai buscando. Agora, quem fica de braços cruzados esperando a vida dar de graça, não é? Nem injeção na testa. Não é? Porque não vem, as coisas não vêm de graça, as coisas vêm com conquista. Então, por detrás das fobias, tem questões psicológicas importantes. No livro Homossexualidade sobre a ótica do espírito imortal, que é um dos meus livros, esse aqui, eu conto um caso de um jovem que era homossexual, mas vivia numa família muito homofóbica, então ou seja, tinha muito preconceito, né, rejeição com a homossexualidade, e então ele incorporou o desejo de corresponder às intenções dos seus pais, àquilo que a sociedade queria. Isso geralmente é chamado de homofobia internalizada. A pessoa internaliza as características negativas daquela condição e passa a tentar se adequar àquilo que está do lado de fora para agradar, para não sofrer, para tudo isso. Então ele tentou, com todas as forças, se heterossexualizar. Começou a namorar e namorou aí por quase 6 anos. Era um namoro que era mais amizade do que namoro de fato, mas era um namoro. Estava tentando com todas as forças. Acontece que quando chegou num determinado ponto, em que a comunidade já começava a pressionar para aquela coisa de casamento, para que fosse mais sério, este jovem começou a ter 2 problemas. Um chama-se agorafobia, o outro chama-se claustrofobia. Ágora é uma palavra que vem do grego que significa espaços abertos. Era onde os gregos se reuniam para fazer os discursos, as pregações. Então, agorafobia é o pânico que a pessoa tem em lugares abertos com multidão. Ou apenas com pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa com agorafobia não consegue ficar, às vezes, aqui nesse ambiente, porque tem muita gente ao redor, num lugar assim. E a claustrofobia? A claustrofobia é o contrário. O claustro é aquele espaço exíguo, não é fechado, que as pessoas buscavam para se resguardar, para fazer jejum, para fazer as penitências, etc. A claustrofobia é a fobia de lugares fechados. Então esse jovem começou a ter fobia de tamanha intensidade que não conseguia nem entrar no carro, a não ser que estivesse no volante. Mas se fosse qualquer outro lugar, tinha uma fobia muito grande. Começou a fazer terapia e descobriu que aquelas fobias estavam todas conectadas com o estilo de vida que tinha escolhido para si mesmo até aquele momento. Por quê? Ele percebeu que o lugar apertado que ele não dava conta mais de ficar era naquele padrão que ele se auto-impunha de permanecer. E o lugar aberto, a multidão que ele não suportava mais, era a multidão dos seus desejos, dos seus afetos, dos seus interesses reais. Então, quanto mais ele matava a sua naturalidade, mais rígido ficava e mais a vida psíquica fazia sintomas. Por quê? Porque ele não lidava com o problema real, que era o de estar impondo a si mesmo viver aquilo que os outros queriam, e não ele. Que era natural para os outros, e não para ele. Consequentemente, o que aconteceu? Aceitou a si mesmo, assumiu a homossexualidade, terminou o relacionamento, e nada disso é fácil. Foi todo um rompimento muito intenso, com um padrão de vida, com uma estrutura, com tudo, e as fobias desapareceram, inclusive sem medicação. Embora existam medicações para ajudar nesse processo. Então vocês vejam como que a questão é simbólica. É aquela questão psicológica que está por detrás. Na grande maioria das fobias tem questões psicológicas por detrás. Em outras tem experiências traumáticas e em algumas outras tem experiências do passado, que eu vou falar junto com o pai. Está claro até agora, gente? Ótimo. O que é o transtorno de pânico? O transtorno de pânico é o aparecimento inesperado e recorrente, ou seja, que vai e volta, agudo, intenso, de ansiedade, acompanhado por vários sintomas mentais e físicos. O nome vem do deus grego Pan, que era este, está aqui representado, né? Ele tinha metade do corpo humano e metade de cabrito.
E ele tinha alegria dentro da mitologia grega de aterrorizar as pessoas da região onde ele vivia. Então o termo pânico vem dessa realidade. A etiologia, ou seja, a causa, é desconhecida pela medicina. A medicina sabe explicar como que acontece, mas não sabe exatamente explicar as causas. Cerca de 2 a 3% da população tem pânico. É uma coisa bastante alta, né? Geralmente aparece entre os 20 e 40 anos, e as pessoas que têm ou tiveram uma vez, geralmente entre 20 a 50% vão ter de novo entre 6 meses a 2 anos, quando não tratam e quando não cuidam daquilo que está por detrás, certo? Diferentemente da fobia, o pânico aparece sem qualquer estímulo. A fobia, a gente precisa ver algum estímulo que tenha medo. No pânico, não. O medo aparece do nada, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Está tomando banho, tem uma crise de pânico. Está lavando osso, tem uma crise de pânico. Está saindo para a rua, tem uma crise de pânico. Claro que qualquer estímulo pode também desencadear o pânico, mas pode aparecer inesperadamente. O que limita muito a vida da pessoa, porque além do pânico ser um grande sofrimento, a pessoa começa a ter a batedeira no coração, tremor, suor frio, sensação de que vai desmaiar, de que vai morrer, ou de que está saindo de si mesmo, que está leve, voando, que está ficando meio aéreo, né? As coisas que a gente chama de desrealização e despersonalização na medicina. Está saindo da realidade e está saindo de si mesmo. Sente que não é de si mesmo e sente que não está mais no real. Então, esse sofrimento, além dele já ser suficientemente sofrido, além disso, a pessoa tem as questões que é o medo de ter pânico. Aí começa com medo de ter medo. E antes que tenha pânico, começa às vezes até a desencadear a crise. Porque tem medo e começa a pensar, mas se me acontecer isso, aí começa a projetar a situação, aí desencadeia uma crise de pânico, autoinduzida. É, de certa forma, um processo auto-obsessivo, em que o indivíduo vai aterrorizando a si mesmo através das imagens mentais. Então, o pânico, ele tem muitos sintomas, como eu já disse, né? O mais frequente deles é o medo extremo com a sensação de morte e de destruição iminente. Muitos indivíduos sentem que vão morrer. Tem diferentes tipos de pânico, mas a grande maioria sente que vai morrer. Ou que está em morte iminente, né? Que a morte vai acontecer naquele momento. Muitas vezes associada à agorafobia e a outras doenças e outras enfermidades. Há situações físicas que desencadeiam o pânico. Por exemplo, o excesso de hormônio da glândula tireoide que nós temos aqui, ele pode desencadear um estado de intoxicação que gera pânico. Mas nesse caso não é a síndrome do pânico, é um pânico desencadeado por um excesso de hormônio. Se a gente trata aquele problema, então ele passa. Um tumor pode desencadear pânico também. Não é uma questão, uma baixa de glicose no sangue, baixa de açúcar no sangue ou excesso, pode desencadear sintomas semelhantes a uma crise de pânico. E até mesmo levar o indivíduo a pensar que está tendo uma crise de pânico, está tendo um ataque cardíaco, às vezes, pelas questões que tem, não é? Quando não sabe definir os seus sintomas muito bem. Então, há situações clínicas, médicas que têm que ser estudadas. Neste caso, há que fazer um acompanhamento médico, fazer exames para ver se não tem uma causa clínica que explique aquilo. Porque uma vez encontrada aquela causa clínica, trata ela e nada volta. Né? Então, se eu tenho um problema da glândula tireoide pelo excesso de hormônio, geralmente faz um tratamento ali com iodo radioativo, ou se tem nódulos com ressecção, retira a glândula e está resolvido. Mas, se não é este o caso, então tem que olhar as questões psicológicas que está aí por detrás. Quais são algumas causas espirituais? Bom, no pânico também nós vamos ver causas psicológicas, da mesma maneira que nas fobias, não é? A gente vai vendo pessoas que adiam muito resoluções, muito frequentemente começa a aparecer pânico diante das situações, quando nega muito aquilo que o coração pede. E o que o coração pede, gente, não é emocionalidade, não é paixão que eu estou falando, não. É aquele movimento mais profundo de alma, as realizações, aquele caminho que a alma nos direciona para realizar e para fazer, que vem sempre com serenidade interior. Quando a gente vai adiando as coisas,
quando a gente vai jogando sonhos lá para dentro do quartinho do fundo, naturalmente vão acontecendo acúmulos, que muitas vezes aparecem na forma de uma depressão, na forma de um pânico, na forma dessas vivências mais angustiosas, obrigando a gente a olhar para aquilo que está lá dentro de nós. O assédio espiritual através da obsessão pode desencadear pânico? Pode sim. Os espíritos podem irradiar sobre nós determinadas qualidades energéticas que desencadeiam em nós uma crise de pânico. Se são espíritos que nos conhecem, sabem que nós temos uma área de predisposição para o medo, ou para a sensibilidade, ou uma área cerebral que está envolvida com o pânico que eles conhecem, eles podem irradiar sobre aquela área, provocando um processo de pânico. Assim como também aqueles espíritos aos quais nós estamos vinculados de um passado espiritual podem se aproximar de nós e por simples ressonância vibratória a gente pode ter desencadeado uma crise. André Luiz descreve isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele nos conta da história de um jovem médium que bastava os espíritos se aproximarem dele, ele tinha uma crise de epilepsia, ele entrava em crise de convulsão. Aí André Luiz, estudando a história e o passado espiritual dele, ouve do mentor a seguinte explicação: olha, André, ele tem muita ligação com esses espíritos aos quais está vinculado. E esses espíritos, e ele sofreu muito com eles nas zonas inferiores do plano espiritual. E também foi parceiro deles de crime. Este sofrimento e essa lembrança está tão vividamente marcado dentro de si, que quando esses espíritos se aproximam dele e ele sente pelo seu campo magnético que a energia desses espíritos, o pensamento deles, o sentimento deles está se aproximando, isso já é suficiente para desencadear uma reação química no seu cérebro que se manifesta na forma da convulsão. Então, é uma ressonância vibratória pela determinada qualidade que é vivida. Neste caso, tem que proceder ao tratamento desobsessivo. Mas tratamento desobsessivo não é retirar os espíritos, não é simplesmente afastar os espíritos. É tratar os espíritos que estão vinculados a nós, transformando-os e transformar a nós mesmos, através de um esforço de autossuperação e de modificação moral. Porque os espíritos só nos atingem no mal quando nós queremos o mal. O livro dos Espíritos nos diz isso. Eles não podem nos ajudar no mal, senão quando nós queremos o mal. Veja que coisa interessante que é essa fala, não é? Há por vezes mal dentro de nós sem que a gente reconheça, sem que a gente perceba, sem que a gente veja, não é? E isso tudo atua e vira como vínculos para que a gente estabeleça uma conexão. Exemplo, um quadro como esse. Eu consigo pregar esse quadro na parede se eu tiver só o quadro e a parede? Sim ou não? Não. Eu preciso de quê? Prego. Que comunique a parede com o quadro e sustente ele ali. Não é assim? A mesma coisa acontece dentro de nós. Nós precisamos de ganchos, que as conexões mentais e espirituais se estabelecem. E esses ganchos são os nossos sentimentos, são as coisas guardadas no quartinho do fundo, que funciona como um depósito de gancho para os espíritos se conectarem. Não são só as coisas que estão no consciente, não. Aquilo que está guardado dentro de nós é uma beleza de depósito, para que eles possam se conectar. Basta eles estudarem dentro de nós, não é assim? Então nós precisamos olhar para as nossas dificuldades, para os nossos desafios morais, para aquilo que a gente ainda tem que vencer, para aquilo que é desafio em nós, para reconhecer. Às vezes a pessoa se auto-obsedia e facilita a obsessão espiritual. Eu me lembro de uma amiga que é tão ciumenta, mas tão ciumenta, que eu disse para ela, um dia ela veio me contar uma história, e era tão fantasioso aquilo que ela estava me contando, que eu fiquei ouvindo, e no final falei para ela, bem no mineirês. Eu falei, para te obsediar não é muito difícil não, minha filha. É só chegar o obsessor pertinho e dizer no seu ouvido, uai, cadê ele? O resto você faz por conta própria. Basta o espírito perguntar, não é? O resto você imagina, é mesmo, uai, cadê ele? Ele não deve aqui, deve estar fazendo isso. Aí cria todo um enredo, por quê? Pela insegurança íntima, pela carência afetiva, pela dificuldade de se dar aquilo que deve se dar, que é o auto-amor. Quando a gente não se dá o amor e o carinho que merece, a gente fica desesperado procurando esse carinho no outro. E aí não pode perder o carinho do outro de jeito nenhum, porque se perder o carinho do outro, perdeu tudo. Olha, isso não é amor, isso é vampirismo.
É o mesmo processo de vampirismo espiritual. O vampiro espiritual chega perto e quer sugar as energias, porque precisa delas para sobreviver. São os espíritos que estão materializados, que estão dependentes das questões emocionais ou afetivas, ou dos vícios orgânicos, não é? O carente afetivo é um vampiro do mesmo jeito. Ele se vincula porque ele precisa daquele afeto, mas aquele afeto não é troca, aquele afeto é sugado. E às vezes a gente até dá como moeda de troca, mas não é moeda de amor. É suborno. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Não é? Ah, estou decepcionado, olha aqui, fiz tanto para você e você não faz nada para mim. Olha aqui o tanto de coisa que eu estou fazendo. Não é? Eu fiz isso, eu esperava que você fizesse isso e aquilo para mim. Ora, o problema é seu que você esperava, não é? Quem espera é que projeta a idealização. O outro não é obrigado a seguir a idealização daquele que projeta. Claro que dentro de um relacionamento há acordos. E acordos são pactos que a gente estabelece, mas esses pactos têm que ser ditos. O que acontece na maior parte das vezes é que a gente faz os pactos só dentro da gente. E começa então a relacionar, então eu devo ter um pacto aqui de fidelidade, de exclusividade afetiva, e aí cria tantos pactos que depois o outro vai dizer, não, mas você não me disse isso. Nós não combinamos isso. Você não sabia se eu era capaz ou se eu queria isso. Não é? E aí o outro, que fez o tanto de pacto, fica se sentindo traído, abandonado, largado. Ora, quem se traiu, se abandonou e se largou, foi si mesmo, não foi o outro. Então o auto-amor, ele é medicação para evitar que essas situações aconteçam. Quando a gente se auto-obsedia, a gente está vinculado com essas raízes dolorosas que estão dentro de nós. É preciso olhar para elas com muita amorosidade, com muito carinho, para que possa ser realizado aquilo que é preciso e aquilo que é justo. Então, a ressonância magnética da aproximação dos espíritos pode promover uma crise de pânico. Também a irradiação deles. Espíritos que tenham conhecimento podem começar a irradiar sobre nós para que nós tenhamos. Mas, ora, só vão conseguir o seu intento se nos encontrarem guarida aberta. Porque se dentro de nós estiver uma postura de oração, de sintonia com o bem, de mentalização do belo e do bem, então a porta está fechada. Os espíritos não nos atingem seu bel prazer. E isso é muito interessante, porque a nossa maior autodefesa chama-se oração e conexão com o coração. Está claro isso, gente? Então, algumas outras questões espirituais que podem estar por detrás do pânico e das fobias. O primeiro são as mortes traumáticas e os desencarnes difíceis. Tem pessoas que às vezes sofreram muito no desencarne de vidas passadas. E isso vira uma marca para o espírito, que pode trazer para a nova encarnação uma zona de predisposição, porque o perispírito fica marcado pela experiência traumática e transfere para o corpo físico aquela marca, gerando uma predisposição orgânica, cerebral para o processo do pânico ou da fobia. Então, espíritos, por exemplo, que vivenciaram situações de mortes muito violentas, inesperadas, e não tinham abertura mental para ser socorrido, ou era muito materialista e ficou ali presenciando e vivenciando aquelas situações. Pessoas que foram enterradas vivas, que era comum no passado, não é? Pessoas que são muito materialistas e desencarnaram e ficaram vinculadas ao corpo físico, sentindo a decomposição do corpo, porque isso acontece. Morrer é fácil, gente, basta o coração parar de funcionar. Mas desencarnar é outro processo. Para desencarnar, precisa desligar-se da carne. Desencarnar é desapegar-se da matéria. Ora, há pessoas que passam toda a vida acreditando que a matéria é o absoluto. Tudo é na vida material, é para ter, é para possuir, é para conquistar. O afeto não tem importância. Vai passando por cima das pessoas, das circunstâncias, das situações. Naturalmente, chega uma hora que acontece o quê? Ela está plenamente identificada com a matéria. Se vem a morte, a pessoa não se transforma da noite para o dia. A morte não é nenhuma varinha de condão que transforma a pessoa em santo, como a gente pensa. Tem tanta gente aí que basta o familiar desencarnar, que começa um petitório danado. Começa a orar pelo desencarnado, pedir a ele para fazer isso, pedir a ele para fazer aquilo, como se o desencarnado do outro lado estivesse apto a atender. Não está.
continua tão necessitado quanto estava aqui. E em algumas situações, muito mais necessitado do que estava aqui. Porque aquelas circunstâncias que a gente evita a vida inteira, a morte obriga a gente a encarar. Assim a pessoa morre, mas não desencarna. E se tem vícios muito grandes, muito vínculo com a matéria, por vezes fica lá sentindo a decomposição do corpo, vivenciando aquelas experiências traumáticas, às vezes o vampirismo da energia vital que sobra. Isso vira uma marca para o espírito, que na hora que reencarnar, pode trazer a ressonância daquela experiência difícil. Também os sofrimentos vividos nas zonas espirituais inferiores. Espíritos que no passado vivenciaram situações de tortura, de sofrimento, de dor muito intensa como consequência dos próprios equívocos ou como ação de um processo obsessivo, podem trazer uma marca de memória daquilo e ter a ressonância disso ao longo da vida. Quando dentro da vida começa alguma questão psicológica semelhante à que deu origem àquele sofrimento, quando dentro da vida está na mesma idade que teve aquele sofrimento anteriormente, e a gente chama isso de ressonância vibratória com o passado. Existe algum gatilho no presente que nos remete àquela memória da experiência passada que está guardada lá no nosso inconsciente. Então ela aflora de forma simbólica. Na verdade, não de simbólica, de forma sintomática, né? Também espíritos que reencarnaram de forma compulsória, ou seja, obrigados, por vezes vivenciam situações de pânico ao longo da vida. Aliás, nós temos visto nas nossas experiências espirituais, o Carlos estava até comentando isso comigo outro dia, o quanto as pessoas muitas vezes brigam com a vida e com a reencarnação. Muita gente veio pela reencarnação obrigado, porque Deus impôs, porque estava na hora, porque não podia adiar, porque tinha uma necessidade de reajustamento com alguém, com alguma situação ou consigo mesmo, porque às vezes tinha uma necessidade perispiritual, do corpo espiritual, de ser exonerada alguma questão energética ou de se recuperar. Mas a pessoa volta para a matéria obrigada e guarda dentro de si uma grande rebeldia. Então, passa a matar em si a alegria de viver. Por detrás de muitas depressões tem rebeldia dessa forma, da reencarnação compulsória. Outro dia uma paciente me disse assim: eu não gosto da vida, eu não gosto da minha vida, eu não gosto de mim, eu não gosto de nada. Na verdade, essa briga é com quem? Antes dela mesma. É mais profunda. É uma briga com Deus, né? mais profunda ainda. É com Deus. É uma briga com Deus, exatamente. É uma rebeldia com Deus. É como se dissesse assim: eu não gosto daquilo que o Pai criou. Eu não gosto daquilo que Ele estabeleceu para mim. Eu não gosto da vida que Ele me deu. Eu não gosto das características que Ele me deu. Ora, isso é a profunda rebeldia. É a briga com o Criador, tentando se rebelar contra o próprio processo da criação. Isso é invigilância, gente. Não serve para nada. Só leva a gente para o fundo do poço para depois ter que voltar o caminho todo de novo. Adianta brigar com Deus? Não. Ao contrário. Deus é misericórdia infinita, é amor infinito. Mas requer de nós a consciência do processo, para que a gente flua dentro do caminho dessa misericórdia de forma plena. Então, muitas pessoas, na hora que vêm encarnar de forma compulsória, dentro do processo da miniaturização do perispírito, em que o corpo espiritual vai encolhendo para poder se ligar lá a célula uva, o zigoto, na hora que o espermatozoide encontra com o óvulo e o espírito se liga, ele gera uma marca de medo. E na hora que está ao longo da vida, essa marca de medo aflora na forma de um pânico ou de uma fobia. Está claro isso, gente? Então a medicina nos diz que a causa das nossas fobias, dos nossos pânicos, são questões que se passam com os nossos neurônios. De tal maneira que o tratamento para a síndrome do pânico é utilizar-se antidepressivos que atuam no cérebro em áreas específicas, que previne a volta das crises, diminui a intensidade das crises e previne que elas voltem, evita. Então, realmente, os antidepressivos podem ser muito úteis neste caso.
Os ansiolíticos, que são os remédios para a ansiedade, eles retiram a gente da crise, acalmam momentaneamente e são um abaixa-fogo rápido. Não é? E a homeopatia pode ser um grande processo de reequilibrador, porque a homeopatia tem muitos medicamentos que tratam pânico. Então, também é uma outra opção ao tratamento. O fato é que aquilo que se passa nos nossos neurônios é efeito. Aquilo que se passa nos nossos neurônios é efeito, não é causa. A causa é anterior a isso, aquilo que sustenta as nossas células. E eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Olha, isso daqui é a célula. Sabe o que é célula, gente? É o tijolo do nosso corpo. Esse Essa parede é formada de tijolos, não é? E esses tijolos juntos dão essa concretude. Então, o nosso corpo é formado de pequenos tijolinhos que chamam-se células. E as células têm essas duas partes. Tem esse roxinho aqui, que é o núcleo, e essa parte de fora toda aqui chama citoplasma. Dentro do núcleo está o nosso material genético, os nossos genes, o nosso DNA, aquilo que comanda a nossa vida. Então, nós podemos dizer que este núcleo roxinho é o gabinete da presidência da empresa. E o lado de fora todo é o pátio da usina, onde tudo é realizado. A ordem vem lá de dentro e o povo realiza ali, os operários realizam do lado de fora. Antigamente a medicina pensava que essas ordens vinham lá do núcleo e ninguém controlava. Então os genes eram reis, mandavam e estavam mandados. Hoje a medicina sabe que não é assim. Hoje a medicina sabe que nessa parte aqui azulzinha, que é a membrana da célula, assim como dentro do citoplasma e até mesmo dentro do núcleo, existe uma série de moléculas que regulam a expressão do gene. Isso quer dizer, gente, que liga e desliga. Que vai lá e fala assim, fica ativo. Vai lá e fala assim, apaga. São essas moléculas que controlam a nossa genética. E de onde que essas moléculas vêm? Em parte vem da nossa dieta, daquilo que a gente come, daquilo que a gente bota para dentro de nós. Mas a grande maioria vem de onde? Formada dentro da gente mesmo. Quando a gente pensa, quando a gente sente, quando a gente vive alguma coisa. De tal maneira que aquilo que a gente pensa, sente e vive controla o funcionamento do nosso corpo. Então aquilo que a gente vivencia não é vitimismo. Nós somos senhores do nosso destino. Ah, então você está querendo me dizer que se eu tenho pânico porque os meus neurônios estão vivenciando aquela descarga de medo, eu posso alterar isso mudando as moléculas que circulam no meu sangue? Sim, exatamente isso. E como que eu mudo as moléculas que circulam no meu sangue? Mudando não só a minha dieta, não só tomando as medicações, mas também fazendo o quê? Mudança comportamental. A mudança do padrão de pensamento e do padrão de sentimento. Está claro até agora, gente? Alguma dúvida? Não, eu queria te perguntar sobre a homeopatia. Você vai falar mais à frente? Não, pode perguntar. Então, a minha dúvida é o seguinte, você falou com relação à homeopatia. Aí, assim, eu tenho um irmão especial, então eu comecei a tratar a ansiedade dele com homeopatia, para não tentar fazer alopatia. Mas me falaram que para tratar com homeopatia, a pessoa tem que estar tratando desde nascença, Não. e a pessoa tem que estar apta, o espírito tem que estar, a pessoa tem que estar... Então, assim, é uma dúvida que eu tenho, que eu queria tirar com você, porque para mim a opção melhor seria a homeopatia. Né? Porque ele Ela está me usa o perguntando se a gente clonazepam. pode tratar a homeopatia a qualquer momento da vida, ou se tem que ser uma coisa desde o nascimento, né, um acompanhamento ao longo da vida, com uma abertura interna. Não precisa de nada disso. Tá? A homeopatia é tratamento médico. O medicamento funciona. Claro que todo medicamento, se você acredita nele, se você acompanha, se você tem um estilo de vida saudável, você potencializa mais a função do medicamento. Mas a homeopatia age de qualquer jeito. É porque, na verdade, no caso dele, ele não está escolhendo, eu que estou escolhendo por ele. Não tem Por problema. ele ser especial limitado, eu que escolho por ele. Aí, Claro, assim, aí ele não tem condição de escolher por ele mesmo. entendeu? Aí a pessoa, não, mas aí ele tem que querer, não vai fazer Ele não muito tem que- efeito. E Não, aí tem que precisa ser não. desde criança que ele está usando. Então, assim, eu posso continuar nesse mecanismo aí. Sim, pode. Então, a homeopatia pode ser utilizada por qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Mas precisa ter um profissional médico que acompanhe, que saiba prescrever, que saiba acompanhar. Porque
porque o problema não é prescrever, é acompanhar o processo da ação da homeopatia, né? Uma boa parte dos meus pacientes, eu sou médico homeopata, a maior parte dos meus pacientes de homeopatia não acreditam na homeopatia quando vêm pela primeira vez. E eles falam comigo, eu não acredito na homeopatia não. Eu falo, seja bem-vindo. Vai acreditar a partir do próximo mês. Aí no próximo mês eles voltam e falam, mas não é que esse trem funciona mesmo? Que coisa incrível. Eu falo, claro, não precisa acreditar para atuar. A homeopatia é medicina, é remédio. Mas, se você acredita, e se você facilita, entende o processo e potencializa, aquilo que você teria de 70% vira 100%. Né? No caso das pessoas especiais, inclusive, há muitas vezes menos obstáculos que nós. Porque nós temos muitos obstáculos psíquicos e afetivos. E eles muitas vezes estão mais livres disso neste momento. Né? Pela própria questão da alienação mental. Tá? Então é uma ferramenta muito útil. Sim. Um médico homeopata, por exemplo, tem problema de intestino, né? Eu teria que procurar um homeopata dessa área ou não. Ela falou que tem um problema gástrico, não é? Então perguntando se precisa procurar um homeopata, seria um gastroenterologista ou não? Não, não precisa não. O homeopata, a homeopatia é uma medicina da integralidade, ela não trata o órgão, ela trata o todo. Então, quando a gente elege um medicamento homeopático e faz uma intervenção homeopática, o que nós estamos objetivando é o equilíbrio daquele corpo como um todo. E é levado em consideração os sintomas daquela parte doente, mas também a personalidade, as características do sujeito para escolher o medicamento adequado. E esse medicamento que é tomado, ele vai atuar não só naquele órgão, mas em todo o organismo. Então, nós podemos ter um gastroenterologista que também é homeopata? Pode. Mas qualquer homeopata está apto a tratar as questões dessas. Assim como qualquer outra questão. Porque o que vai ser tratado não é o órgão enfermo, é o organismo inteiro. É o todo. Assim, quando nós tratamos, por exemplo, o pânico na homeopatia, não é tratado o cérebro, é tratado o organismo como toda pessoa, como todo o indivíduo como um todo. Tá? A homeopatia é a medicina da integralidade. Sim. Você falou que às vezes a pessoa com a própria medicação ela pode ter uma síndrome de pânico. Com a própria medicação? Com alguma medicação, que toma alguma coisa, algum remédio. Não foi isso? Não. Da tireoide? Não, eu falei que a pessoa pode ter um problema orgânico que causa um pânico. Tá? Então ela pode ter uma função da glândula tireoide que gera um pânico. Aí vai tomar remédio para resolver isso. Mas a senhora tem razão, na verdade ela falou de uma coisa que eu não falei. Porque tem alguns medicamentos psiquiátricos que podem causar pânico como efeito colateral. Eu tenho uma amiga que ela tem um tumor no cérebro que é numa região que não está prosperando. Tumor. Um tumor pode desencadear pânico. Então ela toma remédio fortíssimo. E agora, depois de 50 anos que ela começou com crise de pânico. Sim, Sim, pode ser da medicação sim, tá? Pode. Tem medicações fortes para algumas questões que pode ter como efeito colateral dar uma crise de pânico. E nesse caso tem que ser conversado com o médico para que o médico saiba o que está acontecendo, possa substituir a medicação, fazer ajuste de dose ou saber o que vai poder ser feito ali. Mas, neste caso aí específico também, o que pode estar acontecendo é ela estar entrevendo o processo de desencarne e estar vivenciando o medo do processo da morte. Entende? E é muito possível que isso aconteça. Porque a pessoa, quando tem um tumor e sabe que é inoperável, ela passa a lidar com a morte a partir daquele momento. Porque a possibilidade é real. Né? Então, a circunstância acontece. Então, nesse caso, precisa de um acompanhamento psicológico para ajudar a lidar com os sentimentos diante da morte, com as questões que estão envolvidas no processo da morte do morrer. Certo? Sim. No caso de alguma síndrome, ela ser causada por um fator espiritual, ela pode ficar incubada e aparecer em qualquer fase da vida, seja criança, jovem. No fator espiritual, você está dizendo o quê? Uma ação obsessiva ou o fator espiritual do passado? Do passado. Pode. Do passado, sim. Nós podemos voltar para as marcas do nosso passado como predisposição orgânica e isso aparecer ao longo da vida em épocas específicas. Seja como planejamento, para poder exonerar aquela energia que precisa ser exonerada, para poder reequilibrar-nos, ou mesmo para reajustarmos perante
a lei de causa e efeito, ou isso pode ser ativado pelo próprio pessoa ao longo de toda a vida. Eu posso voltar com uma marca do meu passado, e se aquela marca permanece inalterada, ao longo do processo da vida eu posso desenvolver alguma coisa em virtude daquilo. Mas também posso, ao longo da vida, trabalhar no bem, semear amor. E aí começa a voltar para mim gratidão, alegria, paz. Isso é como se fosse uma chuveirada espiritual. Vai lavando as marcas do corpo espiritual, sem necessidade de que aquilo se converta em um problema ou em uma enfermidade. Então a gente reencarna com uma predisposição, não com um destino. O único destino que a gente tem na encarnação é a morte. E nem é o momento da morte, porque até esse pode ser alterado. E nem é a forma de morte, porque essa também pode ser alterada. A única certeza que nós temos na encarnação é que nós vamos morrer. Porque o corpo vai morrer e nós vamos prosseguir para novas expressões. Todo o resto é modificado através do nosso esforço e da nossa tendência. Então André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos que quando a gente semeia o bem, a gente colhe alegria. À medida que a gente vai amparando os outros, com aquilo que a gente tem, com a ferramenta que a gente tem, do jeito que a gente é, com o recurso que a gente tem, quando a gente vai amando e servindo, volta para nós as bênçãos de amor e de paz, que vão aos poucos reparando aquilo que precisa ser reparado em nós e vão exonerando-nos, ou seja, liberando-nos das cargas negativas que a gente porventura traga do passado. É por isso que o bem é o caminho. Fora da caridade não há salvação, diz o Espiritismo. É através da caridade que a gente exerce esse movimento de reequilíbrio interior. Um pouco mais? Alguma? A respeito da homeopatia, eu sempre ouvi falar que a homeopatia é um tratamento vagaroso, aos pouquinhos. Eu fiquei até pensando, dose homeopática. É real isso? Não, isso é falso. A homeopatia não é vagarosa, é muito rápida. Começa a agir no mesmo momento que a pessoa toma e com efeitos muito profundos. No entanto, há situações que demandam processos longos e que às vezes, para se ter uma resposta, você vai ter que esperar algum tempo o processo necessário. Porque o que acontece com a homeopatia não é uma questão de tempo de resposta, é que ela tem uma outra maneira de agir. Então ela gera, por exemplo, um outro movimento. Por exemplo, a medicação homeopática que trata é aquela que é capaz de causar os mesmos sintomas. Então, se eu quero tratar o pânico, eu vou dar para a pessoa um remédio que causa pânico. Se o indivíduo sadio tomar aquele remédio, ele pode ter uma crise de pânico. Como que isso acontece, então? Mas, naturalmente, aquele remédio não está objetivando para criar pânico na pessoa, não é? Ele é como se fosse assim. Imagina que a energia vital do nosso organismo ela está desequilibrada nesse sentido. Mas aí o organismo não tem força para fazer ela voltar sozinha. É como se fosse uma mola que está lá contraída e não tem força para voltar. Aí vem o medicamento que é capaz de causar os mesmos sintomas e vai e dar um outro estímulo no mesmo sentido do adoecimento. É como se fosse uma mãozada nessa mola. Vai lá e dá uma mãozada. Na hora que solta, o que acontece? A mola volta com toda a força, porque aquilo que estava obstaculizando ela foi liberado. Então é mais ou menos assim o que acontece. Mas como esse primeiro movimento é no mesmo sentido, a pessoa pode ter momentaneamente uma agravação. Começa a tomar o medicamento e piora um pouquinho em vez de melhorar. Isso é momentâneo. Às vezes por algumas horas, às vezes por um dia, às vezes por algum momento. E se a pessoa não sabe esperar esse processo, tolerar isso, não vê o resultado benéfico. Em geral é suave, é rápido, é passageiro. Eu, particularmente, sempre oriento os meus pacientes que isso vai acontecer para que não assuste, porque a gente tem cabeça de alopatia. E a grande maioria de doentes não procura cura, procura somente anestesia. Quer ficar aliviado imediatamente, não quer nem saber por onde veio nem por onde vai. E aí fica querendo a mesma coisa na homeopatia, não é da mesma forma. A homeopatia reequilibra para tratar definitivamente. Ela não é uma coisa que trata o pânico aqui agora, permitindo que ele volte dali a 2 horas ou dali a 2 dias. Então tem que conhecer o processo para agir, mas a ação da homeopatia ela é imediata e muitíssimas vezes muito mais rápida do que a alopatia. Essa ideia de que ela é vagarosa é ilusória. Esse ditado em doses homeopáticas não se refere à velocidade de ação da homeopatia, se refere à diluição do medicamento homeopático, que são doses baixas. Entende? Então, quando a gente fala em dose homeopática, está querendo dizer de pouquinho em pouquinha dose.
e com o tempo sequenciado dentro de um processo. E é isso que a homeopatia significa. Certo? Eu já ouvi dizer que o tratamento da homeopatia ela age direto no corpo espiritual, ou seja, no perispírito. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso acontece? A homeopatia atua na energia vital do organismo. A energia vital está no duplo etérico, que é um dos corpos que nós temos intermediários entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então os espíritos nos informam que a ação da homeopatia age no duplo etérico e no corpo astral, que é o corpo espiritual, com ressonância no corpo físico, com efeito no corpo físico, que vai lá na raiz e trata aquilo. Então o corpo espiritual é um corpo energético. A homeopatia, com a sua propriedade de diluição medicamentosa, ela na verdade é um remédio energético. Na hora que você está tomando aquele medicamento homeopático, não tem substância ali mais. Não tem nada que você possa levar para o laboratório e pesar. Ali só tem a memória energética daquele medicamento. A gente chama de virtude medicamentosa, que foi extraída no processo da diluição. Alguns remédios homeopáticos, inclusive, são venenos. Exemplo, arsênico álcool é um veneno. Sempre que eu passo, os pacientes dizem, mas você está me dando arsênico? Você quer me matar? E eu sempre brinco, não estou te dando arsênico. Estou te dando preparado homeopático de arsênico. Aí não tem arsênico nenhum mais. Só tem a memória energética, a virtude medicamentosa do arsênico. No começo, na hora que começou a diluir, tinha. Mas foi diluindo, até que não tem mais. E é interessante na homeopatia, porque quanto mais diluído, mais potente é. Mais profundo age, mais força. Vocês vejam que a homeopatia ela traz princípios realmente muito desafiadores para quem tem uma cabeça só de alopatia, só científica, né? Que só aceita aquilo que é medido no laboratório. Quem queria mais? Uma vez que a pessoa tenha uma crise de pânico, eu já tive, ela vai sempre ter crise de pânico? Eu também já tive. Não precisa ter crise de pânico, não é porque tivemos uma vez que vai ter ao longo da vida toda, não. Uma pessoa que tem síndrome de pânico, que já teve uma síndrome de pânico, ela tem uma tendência a repetir isso em até 2 anos. 20 a 50% repetem, geralmente, segundo a estatística médica. Mas não significa que pode ter sido só aquele momento de vida e nunca mais vai voltar. Tá? Então a gente tem que se libertar da memória do pânico. Que é o medo de falou aí dos sintomas, mesma coisa, fobia é a mesma coisa. Uma pessoa que teve uma fobia, tratou e ela curou, está curada. Não significa que ela precisa voltar, não. Eu tenho fobia de injeção. Choro, vermelho, tenho pavor. Então, tem que fechar o hospital para ela não vai voltar, você está com ela. Não, é uma confusão, me larga de jeito nenhum. Eu gosto de uma velha com fobia. Mas você já tratou? Já, tem a minha psicóloga, mas diz que você interno meu. Eu sei, eu tenho um pavor só de ver, eu choro. Tá, então nesse caso seria bom fazer regressão. A regressão a memórias de vidas passadas, gente, com um terapeuta bem conceituado, para que saiba, e aqui no Rio tem. Então, nesses casos, a regressão é extremamente útil. Às vezes vai lá no ponto, rapidamente, algumas circunstâncias de tratamento com alguns pacientes com pânico e fobias, e a regressão se mostrou extremamente eficaz, porque lá nós temos terapeutas que são especializados dentro da área. Mas não pode ser um qualquer, tem que ser pessoa que conheça, sabe o que está fazendo, né? Dentro de um processo bem conduzido. Não pode desencadear outra coisa pior ainda. Mas não dá injeção para fazer a pessoa regredir, não, né? Oi? Não dá injeção para regredir, não, senão ela vai ficar com. Mas um dos processos também de tratamento é expor a pessoa aquilo que tem medo. Ela vai estar progressivamente sendo exposta à situação até que aquele estímulo desaparece, né? É um dos tratamentos também dentro da terapia cognitivo-comportamental. No caso, os florais, ele mais ou menos funciona mais ou menos da mesma forma? Não, o floral é mais superficial. Então, o floral não é homeopatia, o floral é floral. São coisas diferentes que às vezes as pessoas confundem. A homeopatia também não é ervas, não são plantas, né? Isso é fitoterapia. O floral é a essência das flores, que atua nas emoções. Então ele atua naquele campo emocional, que é um pouco mais superficial. A homeopatia vai mais profundo na estrutura da energia vital. É porque aqui os toques, os toques Eu gosto da homeopatia. É o Resp. Em caso É muito bom. Ele socorre muito no campo da emoção, né? De voltar a
Mas é outra situação. Sim. A depressão que causa o pânico ou o pânico que causa a depressão? Nenhum nem outro. Depressão é uma coisa, síndrome do pânico é outra, tá? Então, às vezes a pessoa tem os dois. E geralmente as estatísticas mostram que há muitas pessoas que têm síndrome do pânico também têm depressão. Mas são situações diferentes. As questões psicológicas estão por detrás dos dois, tem questões orgânicas, físicas por detrás dos dois, tem que sempre ser investigado por um acompanhamento médico, tem que ser tratado do ponto de vista medicamentoso e tem que se fazer uma psicoterapia. Assim como a fobia, da mesma maneira. Tá? A gente confunde muito essa questão de depressão, né? Porque a pessoa fica triste, fulano não ri, deve ter depressão. Fulano está triste, é falante, um dia chega. Porque a gente tem, assim, parece que está muito na moda que fulano tem depressão, você tem que ter uma depressão. Você não pode estar triste, você não pode estar chateado. O que é depressão, na verdade? Porque a gente ouve muito falar. Bom, isso tudo que você está falando é tristeza, e a tristeza a gente tem que permitir as pessoas vivenciarem. A gente tem que deixar as pessoas terem o direito, de um momento, ficarem mais introspectivas, ficar mais dentro de si mesmo, metabolizando aquilo que seja necessário, aquilo que seja preciso, né? Para isso que nós trouxemos um desses livros, que é o Valentino e a Chave Misteriosa. Esse livro ensina a trabalhar com a tristeza. O que é o papel da tristeza, como que ele nos ajuda, o que a tristeza nos ajuda a lidar. Essa é uma linha de educação emocional e valores humanos que nós temos aqui, que é para crianças, mas na verdade é para toda criança não tratada dentro da gente. E todos nós adultos temos uma criança, não é? Necessitando de acolhimento dentro do nosso coração. Depressão é uma doença caracterizada por uma perda da alegria de viver, perda de força e ânimo na vida, insônia ou muito sono, tá? Às vezes perda de cabelo, emagrecimento, uma série de sintomas que estão dentro do processo da depressão. Às vezes até ideação suicida, vontade de se matar. Então a depressão é algo muito mais sério do que uma simples tristeza, de simplesmente ficar introvertido. Necessita ser conhecida também. Na próxima vez a gente pode falar da depressão. Certo? Sim, senhor. Eu tenho uma amiga que, a partir do momento que ela deixou de comer frango, a partir do momento que ela viu um trabalho espiritual masculino. Isso aí certamente não poderia caracterizar uma fobia, né? Mas uma outra coisa que eu não sei qual o nome, um distúrbio, psiquiatra, não sei qual seria. Não necessariamente um distúrbio, é uma marca, né? Aquilo fez alguma ressonância, está com medo, né? Pode ser até um sintoma de transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. Sabe? Utiliza uma situação como gatilho, e aí passa, não pode mais fazer aquilo é proibido. Da mesma forma que uma pessoa que tem que lavar a mão muitas vezes, tem a necessidade de fazer aquilo. Então essas coisas que a gente tem que fazer, que a gente nunca mais faz, etc, elas podem ser um sintoma obsessivo dentro de nós. Também tem tratamento, deve ser olhado as questões psicológicas que estão dentro de nós. O que o Espiritismo faz de grandioso por nós, gente, é nos dar a entender a natureza da vida, nos ajuda a lidar com os conflitos existenciais, a dar respostas para os dramas que nós temos dentro do corpo e dentro da alma. Então o Espiritismo é uma proposta de autodescoberta, uma proposta de autoencontro. O mais importante é nós desenvolvermos confiança na vida. A confiança entrega. E a grande medicação da vida se chama... Como se chama a grande medicação da vida, gente? Qual é o grande medicamento que a gente tem que desenvolver? Amor é finalidade, é instrumento. Não é exatamente o amor, não. É a fé, exatamente. Nossa grande medicação chama-se fé. Se a gente confiar em Deus e confiar na vida, confiar em nós mesmos, então o que nós temos que ter? Isso foi uma experiência que eu tive particularmente muito importante. Quando eu tive uma crise de pânico, que no meu caso foi um processo obsessivo que eu vivi muitos anos atrás, quando eu tive essa crise de pânico, eu estava no exterior e eu não tinha como me socorrer. Eu não conseguia médico, eu não conseguia medicamento. Eu fiquei quase 36 horas em crise de pânico direto. Por
uma experiência terrível, não quero ter nunca mais. Mas nunca mais teve. Que era um assédio espiritual muito intenso, específico naquela vez. Né? E eu esqueci do que eu comecei a falar disso. Me desviei nas minhas próprias lembranças. Obrigado. E aí, naquele momento, é interessante como que a gente, quando evoca uma experiência dolorosa, né? Já entrei com a camisa de novo, já lembrei do sofrimento, já foi, acabou. Esquece isso. Mas naquele dia, então, como eu não tinha recurso e não conseguia acesso a nada, o único recurso que eu tinha era o quê? A fé, a oração. E foi maravilhoso. Eu acho que naquele momento ali sedimentou em mim uma fé muito verdadeira, porque eu tive que aprender a manter minha oração contínua e perceber como que só na oração a coisa aliviava. Logo depois voltava, porque como era uma série intensa, eu não tinha ainda a estrutura para me defender sozinho. Mas, enquanto eu me mantinha orando, a coisa dava uma aliviada. Então, o que eu fiz? Se eu nada podia, eu só pude dizer, é contigo, Senhor. Não tenho forças, não tenho recursos, não tenho mais nada. É contigo, eu me entrego. E aí, quantas vezes que eu fazia isso mais profundo, o socorro vinha mais intenso. Então, é um grande recurso. A fé é um medicamento fantástico. Nós temos que confiar que Deus é amor absoluto, misericórdia infinita e nos dá tudo aquilo que é necessário. Deus não nos nega o essencial, nem mesmo o supérfluo. Tudo está disponibilizado para nós. Basta que a gente confie, que a gente se entregue, que a gente tenha fé e que aceite as coisas como elas são. Entregando nas mãos de Deus, resolver o mais que não esteja ao nosso alcance. Tá certo? Muito obrigado a vocês.